Olá pessoal, eu sou Franklin Souza, instrutor de direção veicular. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como vencer o medo de dirigir. A pedido de alguns seguidores que têm problema com o medo, fique comigo até no final que vai resolver o teu problema. Pessoal, para você eliminar o medo de sua vida, isso é em tudo que você for fazer, você tem que tentar. Enquanto mais você foge do medo, mais o medo aumenta. Enquanto mais você tenta enfrentar o medo, mais o medo diminui. Isso é uma coisa bem lógica. Você quer dirigir, você tem que ir tentar dirigir. Você tem que entrar dentro do carro, lógico, com segurança, com alguém que já dirige ao teu lado. E isso, lógico, procure uma pessoa que você tenha confiança. Procure uma pessoa que você veja nela paciência. Porque algumas pessoas, quando vai aprender, sempre é com aquela pressão. Às vezes é um esposo, às vezes é um amigo. E sempre aquela pessoa, quando vai nos ensinar, vai com um pouco ali, querendo que a gente faça do jeito que ele já sabe. Aí uma dica, você procure saber qual é o gatilho que ativa esse medo. Você tem que saber qual é o gatilho. O que é que te leva a ter o medo? É porque alguém, quando vai te ensinar, fica te reclamando? É porque você tem medo de bater? É o que você tem medo? Você escreva o que você tem medo. Um exemplo, eu tenho medo de acidente. Eu tenho medo porque a pessoa que tenta me ensinar fica me reclamando. Você escreva isso. A partir do momento que você escreve, vamos dizer que é o esposo, não tem mais aula com ele, tenha com outra pessoa. Você procure uma pessoa de sua confiança. Vou contar aqui uma pequena história de uma aluna. Ela, todas as vezes que ligava para mim, ela falava que tinha muito medo de dirigir. Ela tinha vontade de fazer a aula, mas ela tinha muito medo, muito medo. Eu perguntei a ela qual era o medo e ela não sabia me dizer. O que foi que eu fiz? Convenci ela a fazer aquela primeira aula para me poder identificar qual era o medo dela. A gente marcamos aquela primeira aula. Eu, ao chegar lá, ela estava se tremendo de medo. Coloquei ela no passageiro e fui para um local adequado para dar a aula. Quando nós começamos ali a fazer a aula, que ela sentou no banco do motorista, ela começou a chorar. Ela se tremia, chorava, não sabia mais o que fazer. Só para resumir, no decorrer que eu fui ali passando para ela as dicas, fui tirando o medo dela, sem falar em medo, fui devagarzinho ensinando a ela o passo a passo do que fazer no carro. Para resumir, ela voltou para casa dirigindo na primeira aula, nunca tinha pegado no volante e na primeira aula ela voltou para casa dirigindo. O que foi que aconteceu ali? Ela enfrentou o medo dela, ela foi para aquela primeira aula. Você tem que ir para a sua primeira aula. A partir do momento que você vai para a sua primeira aula, aí é onde o instrutor vai começar a identificar qual é o seu medo. Aí ali ele vai tirando aos poucos. Porque enquanto mais você foge do seu medo, ele aumenta. Enquanto mais você tenta enfrentar ele, ele vai diminuir. Outra coisa, vamos dizer que tudo que você mais quer, que você mais tem vontade de aprender, está do outro lado do medo. Vamos dizer que aqui tem um muro, e vamos dizer que aqui está tudo que você mais quer e aqui está você. Para você enfrentar ele, você tem que ultrapassar o medo. Aí, para resumir, não tem mistério. O mistério é você enfrentar o medo. Se você tem vontade de aprender a dirigir, corra para ter uma aula. Geralmente, quando eu estou fazendo ali a aula com as alunas, eu nunca ultrapassei 5 aulas. Dentro das 5 aulas, eu já consigo tirar aquele medo que a pessoa tem. Eu nunca cheguei a 3 aulas, eu já tiro o medo que a pessoa tem. Porque, olha, tem alguns tipos de medo que a gente só resolve na hora da aula. Só resolve na aula. Não tem como, teoricamente, a pessoa ajudar. Porque como é que minha opinião, como é que eu ajudo alguém essa questão de medo? Ela tem que estar presente ali comigo. Porque quando ela está presente ali comigo, eu sei os pontos que eu não devo tocar, eu sei o que eu não devo falar, eu sei como motivar ela no momento que ela estiver tendo a aula. E a motivação é tudo. Só em você entrar no carro e dizer assim, é fácil. Só em você olhar para a pessoa e dizer, é fácil, não tenha medo, é simples. Você já está jogando para fora já aquilo da cabeça dela. Porque geralmente quem vai nos ensinar bota muita dificuldade, porque não tem ali a prática, eu entendo. Só que no meu caso já faz o que? Eu acho que uns 5 anos que eu trabalho com as aulas.
Nesses 5 anos eu consegui identificar vários medos nas pessoas. Devido a cada um medinho que eu identifiquei, eu sei como ali no decorrer da aula tirar aquele medo dela. Primeiro, não se fala em medo quando se está dirigindo. Segundo, você não faz com que a pessoa já saia dirigindo, não. Tem que sentar no carro, sentar no banco do motorista, conversar um pouco para distrair, e nisso você vai aquele passo a passo. Vai um pouquinho para frente, um pouquinho para trás e para. Solta um pouquinho primeiro e vai para frente, para. Dá um pouquinho de ré, volta, para de novo e vai para frente. Nunca entrar e já sair querendo, porque assim nós vamos se enrolar, porque já estamos ali nervoso, com medo. Você tem que primeiro aprender a dominar o carro. E uma das coisas que nos faz ter medo é simplesmente a gente ainda não saber dirigir. Você que já é habilitado, aí você fica naquela, com medo. Mas justamente, você tem que tentar dirigir. Quando o seu carro estiver na sua garagem, você entre dentro do seu carro, não precisa ligar, você vai entrar dentro, você vai imaginar, você jogue ali um percurso na sua cabeça, que você vai fazer, pise na embreagem, passe a marcha, isso tudo o carro parado, sem ligar, você não liga o carro. Joga a primeira, sai, no decorrer pisa de novo na embreagem, passa a segunda e daí por diante, segunda, terceira, quarta, quinta, e isso você fez um trajeto na sua cabeça. Todos os dias você faça isso, entre no seu carro e faça isso, primeira marcha, embreagem segunda, embreagem tal, faça tudo bem direitinho que vai saindo. Aí quando você for sair de casa, que você vá com alguém do seu lado, aí você começa aos poucos. Pessoal, para finalizar o vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha para me incentivar cada vez mais a fazer vídeo desse tipo. Para resumir, o que te faz perder o teu medo é você enfrentar ele. Se o seu medo é de dirigir, entre dentro de um carro e tente dirigir. Lógico, com uma pessoa que sabe ao seu lado. De preferência, um instrutor particular é show de bola. Procure um professor particular, tenha essa aula com ele e isso ele vai tirar de você. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui, valeu. Deixa aí seus joinhas, se inscreve no canal. Valeu, galera!